Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Damos mais uma noite. Hoje é 7 de agosto. Tem 7 dias ainda de aperreio. Até o dia 15, Deus se prepare. Boa noite, Senhor Deus, Pai amado, querido Jesus. Que Deus abençoe, ilumine, dê força, sabedoria, grandeza, paz e amor. E nessa noite, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, carinho, paz e alegria. Boa noite para todos. O Espírito de Deus nos acompanha. Vamos lá, gente. Estamos terminando o livro de Daniel. Vamos no capítulo 6, versículo 11. São quantos capítulos, irmã? Hein, irmã? Quantos capítulos são, Daniel? Tem que olhar. Você não disse naquele dia? Ah, mas eu não lembro de cor. Daniel. Olha, gente. Essa leitura bíblica, eu não sei o que é que... 12. Falta 6 ainda, falta metade. Depois que eu li essa Bíblia, eu aprendi demais, ó. E besta daquele que está perdendo não está ouvindo. Está no capítulo 6, é? É. Versículo 11. Então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e encontraram orando e fazendo súplica diante do seu Deus. Depois, não, está errado, desculpe, já vou muito da frente. Desculpe, já vou no capítulo 9. Desculpe. Capítulo 9, versículo 11, ó. Vamos lá. Não, estou errado. Capítulo 9, já mexeram na Bíblia aqui. São danadas, são... Capítulo 9, versículo 20. São quantos capítulos? 12? 12. A profecia das 70 semanas. Capítulo 9, versículo 20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, lançava a minha súplica diante do Senhor. Lançava o quê? O que é súplica? Pedido a Deus. Você, baixinho, está muito interessado com esse pedido. Eu estou vendo. Você está atrás de aprender mesmo. Porque aqui você está sendo... Aqui nós estamos desmentindo as histórias das igrejas, que eles dizem que não existe ressurreição. E o vale dos ossos secos lá em Ezequiel? E mais de milhões de pessoas voltaram. Meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim. Enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, viu rapidamente avoando e tocando em mim, e era hora do sacrifício da tarde. Quem? Daniel. Quem é Daniel? O anjo Daniel. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência, discernimento, quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dado a uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão.
Olha, Deus mandou Daniel, preste atenção, meus filhos. Preste atenção, vocês que estão aqui. Veja que passagem bonita, veja. Vocês tudinho têm o poder de Deus fazer isso. Tudinho, irmão. Só é buscar Deus. Esquecer de santinho, esquecer disso, esquecer daquilo. Eu não vou dizer porque vai dar uma polêmica. Mas eu vou dizer. Eu não sei ficar calado, meu Deus, quando manda eu falar. Esqueça de estar tanto orando para Jesus, que Jesus já é de Deus. Para Maria, que Maria já é de Deus. Busque Deus. Olha quando ele diz assim, ó, capítulo 9, versículo 23. Está ouvindo, João? Tá? Quando você começar a fazer as suas súplicas, foi dado uma ordem. Olha, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus, há muito, portanto, preste atenção à mensagem, entenda a visão. Quer dizer, Deus mandou falar com quem? O Daniel. Mandou o anjo. Por que ele não manda o anjo para nós? Manda. Nós é que não queremos ouvir. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Fizeram uma macumba aqui atrás, outra macumba, botaram na esquina. Eu fui, quebrei novamente. E tinham botado umas pratas de 25 centavos, tudo novinho. Eu raptei as pratas e trouxe aqui para casa. Veio o que aconteceu. Começou a adoecer um, adoecer outro, aí Sara, boca quente, disse: essas pratas, jogue isso fora, que essas pratas estão matando todo mundo, está adoecendo todo mundo. E realmente eu joguei as pratas fora, sem febre. O que é dos outros é dos outros. O que é dos outros não mexa no que é dos espíritos humanos. Respeita. Já estava conversando. Hein? Já estava conversando. Saiba entender isto, desde que foi dado a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido. A vinda de quem? Quem é o ungido? Aí você vai tocar. Jesus Cristo. Ele já falava que Jesus vinha atrás. O príncipe haverá 7 semanas. As 72 semanas, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia, depois das 72 semanas ungidas. Quer dizer, gente, a gente não quer aceitar a verdade. O número 7 é o quê? O número da perfeição. Observe. Será morto e não terá nada o povo de príncipe que há de vir destruir as cidades, o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, desolação,
fora determinada, ele terá firme aliança com muitos por um ano e uma semana, na metade da semana, na fora cessar os sacrifícios e as ofertas cereais sobre as asas dos abominação, virá aqui a causa de insolação, até que a destruição que esteja determinada seja derramado sobre ela. Gente de Deus, observe a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não vá por conversa de ninguém, não. Não vá por ilusão de pastor, nem minha, nem de ninguém, não. Tá de parabéns, Nival. Está aí, tranquilo. Glória a Deus. Quero ver assim. A visão de Daniel e o rio Tigre. Capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei Pérsia, uma palavra veio revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grandes conflitos. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naquele dia, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas e não comia nada que fosse saborosa. Não provei carne, vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. O que é que eu faço aqui? O que é que eu peço para vocês fazerem? Mas vocês não fazem, não é baixinha. Acha que eu estou dizendo, porque eu estou falando dentro da Bíblia. Tudo de Deus, Ele gosta que você seja atuante com Ele. Esse negócio porque sou isso, não tem porra nenhuma com Deus. Deus é ou não é? Deus não tem 2 termos. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na mensagem, no dia 24 do primeiro do mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com cinto de couro puro e de efésio na cintura. Será se Deus é luxuoso? Será se os anjos dele é luxuoso? O seu corpo era como um berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a tua rubro e uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam, e assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. No rosto fosse em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz caiu sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajuntou a ficar de joelhos
apoiando-se nas palmeiras, nas palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras. Esteja atento o quê? O que é que eu estou falando? Que vou lhe dizer: fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do Deus. Olha aí, gente. Se humilhar na presença de quem? De Deus. Está vendo aí, gente? Fui por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino de Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis persas. Quem é dos príncipes mais importantes do céu? Miguel, o anjo Miguel. Não tem outro. Agora vim para fazer com você e você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se ferirá aos dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi os olhos para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou o lábio e passei a falar. Eu disse: aquele que estava diante de mim. Meu Senhor, essa visão me causou muitas dores. Eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com meu Senhor? Porque quando a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Silêncio, gente, aí. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Ame-se, sim, ame-se. Ame-se, sim, ame-se. Foi o que ele disse aqui. Para quem não entende, se ame, se ame, se ame. Olha aqui, ó. Vou repetir, viu? Vocês que pensam besteira na cabeça. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Ame-se, se ame-se. Quer dizer, ele mandou nós se amar. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: você sabe porque eu vim, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você que está expresso no livro da verdade.
Qual é o livro da verdade? A Bíblia. Está ouvindo baixinho. Está ouvindo quando você começa a se aperrear, sem ter precisão. Você tem que se amar, rapaz. Não adianta amar os outros sem se amar, não. Isso é perca de tempo. Na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, e não ser Miguel, o príncipe de vocês. Não seja quem? Miguel. Mas, capítulo 11, mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo me levantei para fortalecer e amei. O rei do norte e do sul. Capítulo 2. Agora eu vou lhe dizer a verdade. És que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos. Eles, fortalecidos por suas riquezas, instigadas todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas ao ungir do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua prosperidade, nem com o mesmo poder que reinou, porque o seu reino será arrancado, apazado, e outros foram do seu descendente. O rei do sul será forte, mas os seus príncipes será mais forte do que ele. Reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com os outros. Filho do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Eles, porém, não conservaram o seu poder. Eles não permaneceram e nem manteram o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram. O seu pai, aquele que a tornou por sua tempo. Capítulo 11, versículo 7. Mas em lugar dele se levantará o renovo da linhagem dele, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Então, gente, observe bem. A palavra de Deus todinha em guerra. Você não vê paz. Pouca paz. Tudo em guerra. Não é assim? Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas, os seus objetos preciosos de prata, de ouro, por alguns anos. Eles deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do sul, mas voltará para a sua terra. Então, gente, se a gente começar a olhar a história bíblica lá de trás, para hoje não tem guerra. Não existe guerra. Hoje existe? Não existe. Guerrinha besta.
os seus filhos farão guerra, reunirão em grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. E o grande exército será levado, e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitas milhares. Porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reinará no exército, ainda maior do que o primeiro. Depois de alguns anos, virá com grande exército e abundantes privações. Gente, as coisas de Deus é tudo na guerra. Eu digo sempre assim: quando você está numa guerra, é porque Deus está com você. Não pense que Ele não está longe de você. Nós estamos aqui para guerrear. Nós somos o exército de quem? De Deus. Naquele tempo, muitos se levantarão contra o rei do sul, e também os violentos do seu povo, ou Daniel, se levantarão para cumprir a visão, mas serão derrotados. Rei do norte virá e levantará rampas de ataques e tornará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os milhares de soldados terão força para resistir. O aviso fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todos o seu reino. Entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento. Será destruído o rei do sul, mas isto não vingará, nem será para sua vingança. Depois se voltará para as terras do mar e tornará muitas deles, mas os príncipes para fim a arrogância deles. Fará com que, porque por isso, então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, nunca mais se achará. Quer dizer, você vê, qual é o povo que anda fazendo isso? Os ciganos. Ele não fica no lugar só. E aonde ele se encontra é o quê? Guerra. E os ciganos é da descendência do povo de lá. Os ciganos não é do Brasil, não. Já vem de uma origem de lá. Eles entraram no mundo inteiro. Depois se levantará em lugar deles um que fará passar um arrecador de imposto, arrecadador de imposto, pela glória do rei, mas em poucos dias será destruído. Isso sim irá em batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de cumprença e tornará o reino com
entrega. Gente, eu estava aqui. É difícil a gente dizer, porque a gente não compreende. Para compreender o que eu sei, vocês têm que nascer 10 vezes, crescer 10 vezes. Eu estava aqui, o Espírito veio me agradecer o que eu fiz e joguei ali. Dá para entender? E ele vai me revelar quem foi que mandou. E centos será arrasados diante dele. Serão esmagados, exclusive o príncipe da aliança. A peça da aliança, com ele usará de engano. Subirá a 7 tormara, forte com pouca gente. Virá também de surpresa os lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartiram entre eles à pressa os despojos, os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente da grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não perseverará, porque farão planos contra eles. Os que comeram as finas iguarias dele, e destruirão o exército dele. Será arramassado e muitos serão mortos. Quer dizer, comeram tudo que ele tinha, usaram o que ele tinha e fizeram o quê? Destruíram ele. Também estes 2 reis se impunirão em fazer o mal, e sentados à mesa, na mesma mesa, falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra. Quer dizer, eles falaram o quê? Passaram a se juntar para falar o quê? Mentiras. Não foi a lugar nenhum. E fazer o que não presta. Com grande riqueza, o seu coração será. Com grande riqueza, o seu coração será contra a Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele nas visões de quinta, contrariado ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser. E tendo voltado para a atenção aos que abandonaram a Santa Aliança, força enviada por eles, profanaram o santuário e fortaleceram, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desolada com liseja, porventura aquele que violaram a aliança, mas o povo que conheceu o seu Deus se tornaram forte, ativo, sábio, onde o povo ensinarão muitas, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo e por algum tempo. Ao caírem,
receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão e eles com lesuja alguma dos sábios cairão para serem provados, purificados, limpos até o tempo do fim, porque se deram ainda um tempo determinado. Este rei for o que quiser, se levantaram e se engrandeceram sobre tudo que se chama deuses, falaram coisas incríveis contra Deus dos deuses. Falaram coisas o quê? Incríveis. Estamos terminando. Já vamos para o capítulo 12. Mais um livro de Daniel. Vamos lá. Dá tempo. Será bem sucedido até que se cumprir a indignação, porque aquele que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem aos deuses que as mulheres proferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandeceram acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honraram o Deus das fortalezas, o Deus que os pais não conheceram. Honraram com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com auxílio de um Deus estranho, atacaram as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconheceram multiplicaram a honra. Os foram reinar sobre muitos e lhe repartiram a terra por um preço. Gente, observe. A história bíblica é complicada. Porque eu dizer a você, pare de adorar seu Deus, você não vai parar. Porque sua cabeça, ela foi criada assim. Você está entendendo? É difícil. É do tempo deles, dos reis. Eles sabiam que Deus existia. Eles sabiam que o poder de Deus, Júnior, é grande. Mas eles, foi o que eles fizeram? Não acreditaram. Como hoje o povo não acredita em Deus. O povo deixaram de acreditar em Deus para acreditar em Jesus. E Deus ficou em segundo lugar. Porque quem dá riqueza é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem mata é Deus e quem dá vida é Deus. Mas o tempo para o povo é Jesus, o Deus de Israel. Eles acabaram. Estão vendo Jesus em primeiro lugar e está errado. Está errado, pela Bíblia está errado ou não está? No tempo do filho do rei de Saul, lutaram contra ele, o rei do norte. Arremetaram contra ele carros de guerra, cavaleiros com muitos navios. Entraram nas suas terras e a unidará e passará. Entrará também na terra gloriosa. Muitos sucumbirão, mas então Moabe e as primícias dos filhos de Enã escaparão do seu poder. Estenderam a sua mão contra a terra, contra as terras, e mesmo a terra do Egito escaparam. Tornaram posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes seguirão, mas será perturbados por rumores
vindo do Oriente, do Norte, e será com grande furor para destruir eterna muitas. Os Espíritos aqui falando comigo. É interessante. Armará suas tendas, palácio, mas entre o mar e a gloriosa monte santa, mas chegará ao seu fim e não haverá quem sucumba. Capítulo 12. O tempo do fim. Pronto, terminou o livro de Daniel. Agora no capítulo 12 é a última mensagem do livro de Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Quem é o defensor da gente? Miguel Arcanjo. E haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem as nações. Até aquele tempo, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado escrito no livro. Está vendo? Está vendo, gente? Nós temos que estar no livro de quem? De Deus. Se não tiver, meu amigo, show. Muitos que dormem no pó, dormem aonde? No pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e honra eterna. Olha, muitos mortos vão se levantar com a dos ossos secos. Para quê? Para a vida eterna. Deus vai ser rebatido. E os outros vão ficar no mundo sofrendo. Os que foram sábios, preste atenção, viu? Os que foram sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. Os que conduzirem muitos à justiça brilharão com as estrelas, sempre eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e sele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e sabe se multiplicará. O que é que está acontecendo aí? Muitos estão correndo de um lado para o outro sem saber para onde vai. Presta atenção. O livro. Esse livro está onde? Em Apocalipse. Então eu, Daniel, olhei e eis que outros dois estavam em pé, à margem do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão esta maravilha? Perguntou, viu? Eita, aleluia, chega a me arrepiar todinho. Quando se cumprirá essa maravilha? Então houve um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: quem é que vive eternamente? Deus. Passará o tempo. Olha, repare, viu? Preste atenção, presta atenção de volta. Corda de volta. Preste atenção, a parada aqui é pesada. Passará o tempo e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo, santa, estas coisas todas se cumprirão. Quer dizer, eu vou repetir, viu?
Vou repetir, o capítulo 7. Presta atenção, viu? Bem claro. Presta atenção, viu? Então houve um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou as mãos direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passará o tempo, metade de um tempo, enquanto tiver acabado de destruir poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Quer dizer, vai se acabar da gente, tudinho vai terminar. Quem vai se acabar é os santos. Quem vai se acabar é o povo de Deus. Olha aí. Eu vi, mas não entendia. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele não entendeu e eu entendi. Ele respondeu: siga o meu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo final. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderam, mas os sábios entenderão. Olha aí, será que eu entendi? Está vendo, Nivaldo? Nenhum entendeu, e seu pai entendeu. Vai se acabar nós tudinho que prega Deus, para poder o fim do mundo se acabar. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desolada for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que esperar e chegar até 1335 dias. Bem-aventurado. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Gente, olha aqui. Olha aqui a mentira dos crentes. Olha aqui. Eu entendi tudinho de uma lapada só, irmão. Ah, não, vamos aceitar Jesus. Se nós aceitar Jesus, nós vamos para o céu. Não é assim que eles dizem? São tão idiotas que não sabem nem ler a Bíblia. A Bíblia diz no livro de Daniel que vai se acabar todos aqueles que servem a Deus. Não vai ficar um. Aí vai vir a vida de Deus. Não é que aceitar Jesus porque Jesus... Não, mentira. Mentira. É mentira. Oséias, capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Oséias, Jordão, Acais e Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeorão, filho de Josias, rei de Israel. A mulher e os filhos de Oséias, quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá à casa com que vá a case com uma prostituta. Vai casa com uma prostituta. A mulher e os filhos de Oséias. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vai em casa com uma prostituta.
matar e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. É pesado, né, irmão? Ei, irmão, tu já tinha visto falar isso? O que é que você vê falar das igrejas? Que Deus vem buscar, rebater a gente, né? Mentira. Vai. Quando tiver um pregando a palavra de Deus, Deus não volta. Está vendo, Júlio? Então Oséias foi ao casal com Gomes, filho de Belim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jesiel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, por causa do sangue derramado em Jesiel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jerial. Gente de Deus, vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Estão ouvindo vocês lá fora? As mentiras que vocês estão pregando para o povo? O enganamento que vocês estão pregando para o povo? Está ouvindo, irmão? Gomes ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Osias: ponha nela o nome de Ló-Ruana, porque não voltarei até a compaixão da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu tirarei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Gente de Deus, quantas vezes eu já li essa Bíblia, para frente, para trás, de lado, depois de ter desmanado Ló, Ruana, Gomi ficou grávida, mais vez deu à luz um filho. Bota aí, um filho. Ó. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Ló, a mim, porque vocês não são o meu povo, nem serei seu Deus. Olha aí. A futura grandeza de Israel. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir. Nem contar, e acontecerá que no lugar em que ele foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá, e ele, vocês são filhos de Deus. Ó, veja, viu? Olha o que eu estou dizendo aí, ó. Olha aí, Senhor. Vou ler novamente, viu? Presta atenção. A futura grandeza de Israel. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar em que ele foi dito:
vocês não são o meu povo. Quer dizer que nós não somos povo de quem? De Deus. Ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Nós somos filhos de quem? De Deus vivo. Os filhos de Judá, os filhos de Israel serão reunidos, constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de geração. Agora mais 5 minutos falta. Chame seus irmãos de Ani e suas irmãs de Ruana. A infidelidade de Israel. Acuse a mãe de vocês, acuse, porque ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e seus adultérios de entre os seios. Do contrário, eu deixarei sem roupa, nua, como o dia em que nasceu. Eu tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca. Deixarei que morra de sede. Então tirei compaixão de seus filhos, porque são filhos de prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu, aquele que os subiu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu azeite, e as minhas bebidas. Pregado. Hein? Essa passagem foi pregada. Já lá na outra igreja. Aqui não. Nós não lemos a Bíblia aqui, João? Atos de leitor foi lido aí. Portanto, és que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela corria atrás dos seus amantes, mas não alcançaram. Irá procurá-los, mas não os encontraram. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, foi eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eu usará para qual? Portanto, farei com que, no divino tempo, ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que devia cobrir a sua nudez. Diga amém. Amém. Eita, gente, hoje foi pesado aqui, viu, velho? Tá boa, Sara? Tá boa, Rebeca? Tá boa, Deise? A gente pensa que a gente está dizendo porque não quer acreditar. Mas a presença do Espírito dele comigo aqui, ó. Não só foi, eu não dou. Está ouvindo, jornalista? Você está vendo? Você já tinha visto isso? Você está vendo que é tudo mentira que eles estão pregando aí?
Deus não vai vir para salvar ninguém, nem rebater igreja nenhuma. Ele vai deixar se acabar tudo. Ele vai deixar se acabar os crentes, os católicos, os profetas. Quando não tiver mais nenhum, aí ele volta para arrebatar aqueles que estão enterrados no pó. Como ele fez do vale dos ossos secos. Está ouvindo? O que eles pregam aí tudo é mentira, segundo a Bíblia está dizendo. Eu posso passar na frente da Bíblia? Nunca. Agora são capítulos pequenos. Esse é quantos, irmão? Veja aí, Osias, quantos capítulos são? Oséias. 14. Já foi 2 hoje. Amanhã depois termina. Agora entenda, cara, são livros pequenos, mas livros de muito poder. Tá certo? Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque é o reino, é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta?